Eu estava deitada na minha cama. Estava escuro no meu quarto, mas não muito tarde. Eu podia ouvir minha família assistindo TV na sala de estar, que ficava do lado de fora da porta do meu quarto. Eu não estava dormindo, mas também não estava completamente acordada. Na verdade, eu estava voltada para mim mesma interiormente. Eu estava pensando sobre o que realmente acontece quando morremos, e se o que eu acreditava ser verdade era realmente verdade. Sempre fui de questionar tudo na vida. Sempre fui do tipo que precisa experimentar algo para realmente acreditar. Nunca fui boa em fé. Eu sempre estava na minha cabeça, pensando em tudo. Embora ao longo de toda a minha vida eu sempre tenha sido intuitiva e tenha visto coisas que a maioria das pessoas não viu, desde muito jovem sempre questionei tudo. Sempre busquei validação para meus sentimentos e emoções, e mesmo quando esses sentimentos pareciam ser maiores que a soma de mim, eu estava sempre buscando. De repente, vi um pontinho de luz no canto esquerdo do meu quarto. Fiquei tão surpresa, tão maravilhada. Não estava lá um segundo atrás. Lembro-me de ter dito a mim mesma: o que é isso? Então senti um puxão para cima, uma liberação, e soube que meu corpo físico havia permanecido na cama abaixo de mim. Assim que reconheci a luz, eu estava nela. Eu não posso nem dizer em linguagem as cores que eu vi. Vermelhos, verdes, roxos e azuis que eu nunca tinha visto antes. As próprias cores estavam vivas. Eles estavam ao meu redor, como se eu estivesse em uma espécie de buraco de minhoca. Senti uma presença semelhante a um túnel ao meu redor, e o redemoinho de cores e luzes foi incrível. Incrível a nem descreve, mas não há outras palavras que eu possa usar. Eu estava sendo puxada para cima e para fora ao mesmo tempo. Mantive a capacidade de pensar, como sempre fazia, e ainda falava sozinha. Eu não via minhas mãos ou pés, apenas sentia como se fosse um ser de energia pulsante, deslizando. A sensação seria semelhante a estar em um toboágua, mas deslizando para cima em vez de deslizar para baixo. Então fui empurrada para fora do fim deste túnel e me encontrei em um cinturão do que pareciam ser estrelas acima e abaixo de mim. Eu não estava exatamente imersa nas estrelas, porque elas não estavam próximas o suficiente para que eu as tocasse. No entanto, lá estavam eles, em todos os lugares, acima e abaixo de mim. Eu tive que esperar um segundo. Tentei esvaziar minha mente de todos os pensamentos. Só então, eu estava ciente de um espaço na minha frente. Era como uma espécie de corredor. Antes de terminar meu pensamento sobre o que poderia ser, eu estava nele. Boom, eu estava lá. Eu vi uma luz brilhante no final do corredor. Eu deliberadamente não iniciei a sensação de querer estar ali, no final do corredor, porque, honestamente, eu queria ficar exatamente onde estava. E eu sabia que se tivesse esse pensamento, estaria lá, e no final de tudo, imediatamente. Isso, o que quer que fosse, talvez não seja melhor descrito como um corredor era luminoso, por si só. Eu estava definitivamente dentro de algo. E eu poderia dizer que era transparente, translúcido, também. Acho que a melhor maneira de descrevê-lo seria como um holograma. E ali, à minha esquerda em uma tela, estava minha vida. Eu pude ver. Eu vi e senti todas as minhas escolhas nesta vida. Não houve absolutamente nenhum julgamento associado a isso. Nenhum. Eu não estava julgando minha vida, estava simplesmente vendo. À direita estava escuro. Eu sentia que o lado direito estava reservado para quando eu realmente morresse fisicamente. Eu estaria a par disso então e continha todas as possibilidades de todos os ângulos de todas as decisões que tomei, executadas em diferentes domínios. Como se, digamos, eu tivesse decidido não me casar quando fiz. O que minha vida teria sido, e realmente se desenrolou, mas não de forma física. Ainda foi representado. Eram todas as probabilidades da vida. Perguntei, em pensamento ou sentimento, não com minha voz, porque eu estava aqui.
Uma voz me disse que era porque eu havia pedido para estar ali. Eu conhecia essa voz. Era reconfortante e familiar, mas eu sabia que era Deus. Como isso foi possível? Imediatamente questionei a voz sobre ser feminina. Sempre imaginei que a deusa fosse homem. Eu esperava ser cumprimentado com uma voz masculina. Fiquei chocada ao sentir que tinha escolhido esta voz, porque era minha. Era minha voz. De repente, soube que fazia parte do universo. Eu não estava separado. Eu não era um ser, lançado em um mundo e separado de Deus, eu era Deus, se você preferir. Eu fazia parte do universo, ou como você quiser chamá-lo. Eu soube naquele momento que todos nós fazemos parte dessa força vital. Era abrangente, tudo ao meu redor. Eu me senti como se fosse um balão, recebendo ar, expandindo e depois contraindo. Eu estava livre e, no entanto, conectado a essa voz. Essa voz era uma camada de 1 bilhão de outras almas falando. Eu não posso descrevê-lo. Eu sabia que não estava sozinha lá. Na verdade, senti e vi 1 bilhão de almas de luz atrás de uma substância nebulosa, quase como uma cortina, à minha frente. Eu estava empolgada com os sentimentos de amor e esperança. Eu podia sentir a compaixão e o amor de todas as outras almas por mim. Foi a coisa mais avassaladora e extraordinária. Eu ouvi os pensamentos de todos, mas não era loucura, como vozes na cabeça de alguém, eram todos pensamentos e tudo fazia sentido. Eu sabia que as imagens que não consegui ver à direita também eram de todas as vidas que eu estava vivendo, todas ao mesmo tempo. Isso era completamente estranho para mim, pois sempre acreditei em reencarnação e em vidas passadas, não em vidas simultâneas. Eu nem sabia que era uma possibilidade. Agora eu sabia que era. Por que viveríamos vidas ao mesmo tempo? O propósito não era evoluir a cada vida e viver, aprender e fazer melhor na próxima vez? Evidentemente, não realmente. Tive a nítida impressão de que estávamos vivendo vidas para aumentar a consciência. Ao elevar a vibração ao nosso redor, mudamos a Terra, mudamos a experiência de vida. Eu me senti tão segura, tão completa. Era evidente o quão fraturada eu me sentia antes. Quão separada eu me sentia. Embora eu sempre soubesse que estávamos conectados como pessoas, não sabia que éramos todos iguais. Todos nós temos o mesmo conhecimento dentro de nós. Avancei até o final do corredor em direção à nebulosidade e belas luzes. Notei um antigo namorado meu, ele estava segurando flores rosa e brancas. Ele se moveu do lado de fora do corredor em minha direção. Eu senti seu amor e fiquei perplexa sobre por que ele estava lá. Eu não sabia que ele havia falecido alguns anos antes. Eu não fazia ideia. Muitas vezes pensei nele e senti falta dele, um amor adolescente que não via há anos. Agradeci a ele por estar ali. Virei para a direita e vi a mãe do meu então sogro. Ela estava com os braços estendidos para mim. Eu não a conhecia na vida real há muito antes dela falecer. Parecia que ela tinha a mesma aparência de quando ela faleceu, cabelos brancos e sorriso bonito. Eu perguntei a ela por que ela ainda parecia tão velha. Sou eu questionando de novo. Ela então se transformou em uma linda jovem. Ela me disse que sua forma dependia de sua própria vontade. Ela poderia ser tudo e qualquer coisa. Agradeci a ela por estar lá também, mas perguntei por que meu próprio avô não estava lá. Ela afirmou que ele estava muito ocupado, mas sempre presente, sempre perto de mim, pois todos fazemos parte da mesma fonte de energia. Recebi um giz de cera de laranja. Sim, um lápis. Disseram-me que precisava abandonar todos os meus medos. Fui instruído a escrevê-los no ar. Eu fiz. Comecei a escrever estas palavras exatas: medo, amores perdidos, frustração, ódio, indignidade. Todos os meus sentimentos dolorosos em relação aos outros e a mim mesma. Disseram-me para libertá-los.
Conforme escrevi, o topo da lista se dissipou. Como um pergaminho de algum tipo. Eu me senti incrível. Eu me sentia perfeita, como se tudo estivesse como deveria ser. Cada peça do quebra-cabeça estava no lugar. Eu estava ciente das coisas nas bordas periféricas da minha própria consciência. Tipo, tudo o que eu tinha que fazer era me concentrar neles, pois eles já estavam lá, eu apenas os permitia à minha vista. Tudo o que eu poderia querer, estava disponível. Eu só tinha que deixar entrar. Veja. Mais ou menos como quando você perde alguma coisa. Você volta, olha e olha nos mesmos lugares. De repente, na 10ª vez que você abre a gaveta, você o vê ali. Não foi colocado lá magicamente, estava lá o tempo todo, você só não viu. Agora eu vi. Era a lei da manifestação bem na minha frente. Como tudo está aí, só tenho que deixar vir à tona. Se eu me livrasse de todo esse medo e de todos os sentimentos que ele criava, poderia facilmente deixá-lo entrar em minha linha de visão. Já era meu, eu só precisava ver. Eu queria ir para trás do véu. Pensei nisso, e meio que esperava ser sugado para isso, mas não fui. Disseram-me que não poderia entrar naquele reino ainda, pois precisavam de mim de volta ao meu corpo e que o que estava por trás da cortina é reservado para quando minha vida expirasse na terra. Perguntei como era lá atrás. Disseram-me, ou melhor, senti, era tudo paz, amor e compreensão. Compreendi que os pensamentos criam a forma. Então eu me imaginei em uma enorme casa gloriosa. Foi estranho porque, na verdade, eu senti meu próprio ego. Eu nunca senti meu ego separado de mim mesmo. Meu ego queria uma casa grande e elaborada, mas nem todas as outras almas precisavam de uma casa grande e enorme. Todos eles criaram algo para si mesmos que era curador, e eu sabia que por trás dessa cortina, cura e amor, compreensão, tudo sem a presença de ego ou julgamento esperado. Eu sabia que eu era a única a me julgar. Eu estava até julgando minha casa. O ego não fazia parte da vida após a morte. Eu podia sentir um puxão no meio do meu ser e sabia que meu tempo ali era muito limitado. Eu não queria ir embora. Eu me senti muito completa e inteira. Eu me senti amada. Amor verdadeiro, não do tipo temperado com julgamento e escrutínio. Eu fazia parte de algo, não era diferente, era o mesmo. Eu perguntei, com meus sentimentos, se eu poderia, por favor, ter um vislumbre fugaz de como será quando chegar a minha hora de morrer. De repente, sem aviso, ouvi e senti a festa mais barulhenta. Senti e vi meus pais e amigos e 1 milhão de outros seres batendo palmas para mim, me recebendo em casa. Eu vi a luz mais brilhante que eu já tinha visto. Era como um melaço quente preenchia cada partícula do meu ser. A luz era amor, puro amor. Foi tão espetacular que choro só de escrever isso. Eu era procurada. Eu era amada. Eu era necessária. Eu senti como se um lugar estivesse esperando por mim, e estaria esperando por mim quando realmente fosse a minha hora. Aquele sol quente, luz amarela de melaço espessa, estava vivo com sentimentos, abundância e autoperdão. Por uma fração de segundo, eu soube como era estar livre de todos os apegos mundanos, e essa compreensão permanecerá para sempre comigo. Saber que sou a força criativa em minha própria vida, que o que penso e sinto sobre os outros e sobre mim mesmo afeta o que está ao meu redor. Eu não precisava pensar de uma certa maneira para ser aceito. Eu apenas estava. Fiquei sob a luz magnífica e entendi que carrego isso dentro de mim, todos os dias da minha vida. Não me abandonou. É uma parte de mim. Assim que percebi isso, senti um puxão para trás, bum, nenhuma descida para trás com cores e beleza como havia ocorrido no meu caminho até lá. Eu estava de volta onde tinha começado, no meu quarto escuro, e eu imediatamente comecei a chorar.